Hoje, Momento Equestre vai fazer um programa muito especial. Eu estou entre dois cavaleiros olímpicos, Márcio Apio, do CCE, e Rodolfo Riscala, do Parequestre. Gente, vai ser um programa sensacional, uma lição de superação. Queremos agradecer muito o Clube Hípico de Santa Amaro de ter nos cedido espaço para essa entrevista. Quando a gente fala em Olimpíadas, a gente de fora acha que é tudo maravilhoso. Mas, gente, uma pessoa, uma vez olímpico, olímpico para sempre. Pois é, eu tenho muito orgulho de estar entre esses dois cavaleiros que realmente superaram muita coisa para estar lá dentro. Vamos conversar primeiro com o Márcio. Márcio, em 2012, até bem pouco tempo, que você só fazia o salto, o salto clássico, você não imaginava que iria fazer parte da equipe brasileira de CCE e ir muito bem. Eu quero deixar aqui registrado, gente, a equipe nossa de CCE foi maravilhosamente bem. Como é que estar dentro dessa muvuca toda de Olimpíada? Eu acho que tudo começa com um sonho, né? Acho que desde criança a gente sonha, mas é um sonho distante, né? Tá longe. E quando veio essa ideia do CCE, começou a ser cada vez mais real e é um sonho, né? Você tá lá, é a realização de um sonho de vida e você tá vivendo aquele momento do lado dos maiores atletas do mundo, do lado do pessoal que você pedia autógrafo, te pedia para tirar foto meses antes, anos antes, e de repente você tá lá competindo com eles, ou na Vila Olímpica convivendo com eles, é incrível. E ser no Brasil foi essa, né? A gente teve essa oportunidade de competir no Brasil, numa Olimpíada no Brasil, uma organização impecável, maravilhoso. Rodolfo, você não teve tanto tempo, você teve menos de um ano para pensar, mudar de vida e superar e ser o 10º do mundo para as Olimpíadas. Como é que é essa mudança toda para você? Como é que foi? Eu acho que o sonho continua sendo o mesmo. Eu acho que olímpico ou paralímpico, a gente tem sempre como atleta querer ter esse tipo de resultado, né? Que você classificar e é muito bacana. Para mim, é lógico que eu tive essa mudança no meio do caminho, que por conta da minha doença eu virei para equestre, né? Sem deixar de lado o meu sonho de adestramento clássico. E foi super legal, não tem nem o que falar. Eu acho que é uma experiência que você carrega para o resto da vida mesmo, assim. Principalmente, é igual o Márcio falou, de você ser brasileiro e competir no Brasil, você tem essa experiência a mais. Eu acho que pode ser em outro país, a gente nunca mais vai sentir a mesma coisa. E foi o máximo, foi bem legal. Você sempre foi um cavaleiro top, você estava competindo fora, você estava morando em Paris. Já tinha um handicap a mais do que os outros cavaleiros normais, seres normais aqui. Se tornou paraequestre, isso te facilitou muito por a vida inteira montar e sempre se destacar no esporte? Eu acho que sendo meu esporte já antes, é mais fácil, mas de qualquer jeito tive toda uma adaptação, né? Porque é muita novidade mesmo assim, porque você tem que adaptar as rédeas, adaptar estribo e ver o que dá para fazer, o que não dá. As sensações, bem ou mal, acabam mudando, né? Não é exatamente como antes. Você tem que se adaptar ao seu novo corpo, que foi um pouco o que aconteceu comigo. Mas é lógico que você ter a oportunidade de continuar no mesmo esporte que você já fazia antes, é muito bom, porque você vem já com experiências de antes, né? Então isso é super importante. Márcio, você fazia salto, passou para a CCE, eu quase infartei nas Olimpíadas quando te vi na prova de cross, é muita emoção. Como é que você administrou isso? Você fez alguma preparação emocional, alguma coisa psicológica para encarar tudo isso? É uma pressão, é uma preparação muito grande, né? Física, técnica, emocional. Eu tenho um trabalho, né, já há 7 anos com o Renato Cobra, que é uma preparação física e mental muito grande. E é uma superação. Realmente a gente sabia que ia ser um desafio enorme e o cross country foi
muito mais difícil que qualquer um imaginava, né? Está sendo considerado a Olimpíada de CCE mais difícil de todos os tempos. E eu fui o primeiro brasileiro a entrar, estava super complicada, eliminações, quedas, refugos. E eu tentei tirar o máximo ali de mim, falei, pô, essa oportunidade eu não vou deixar escapar. E fui com toda a vontade, com todo o coração e deu certo. O medo faz parte ou você transforma o medo em determinação? O medo faz parte, né? Eu acho que você entrar numa prova, não ficar com um pouquinho aquele frio na barriga, aquela emoção, acho que isso você tem que transformar para o lado bom, né? Então, você está numa Olimpíada, você não está representando você está representando um país. E uma prova dessa complicada e tudo, você tem que transformar isso em emoção boa, e desde que não te trave, né? Que não te limite. Então eu tentei levar isso tudo para o positivo. Tem muitas pessoas que acabam indo pior ou ficando nervoso. Eu tentei canalizar isso para o bem e tive um resultado, para minha experiência no momento, eu estou crescendo ainda no CCE, bem positiva, né? Você não teve essa preparação com o cobra, mas você, quando entrava em prova, sempre teve um sangue frio. Você nunca foi uma pessoa que eu pudesse falar assim, nossa, ele está nervoso. Sempre você controlou muito bem isso. Como é que você administrou? Porque medo existe, e principalmente o medo do desconhecido, porque você estava com outras condições corporais. Como é que funcionou isso? No começo a gente fica nervoso mesmo, porque não tem, você está desbravando um mundo novo, né? Quando eu comecei a fase classificatória e tudo isso, principalmente a primeira prova, tem toda aquela emoção de você voltar à pista, de você voltar a competir, de você ver que realmente é possível, que você é capaz. E aí você vai, é igual o Márcio falou, você vai transformando todas essas sensações em sensações boas, em canalizar a seu favor. Então você vai canalizando toda essa energia que você coloca para dar certo numa coisa direcionada para o resultado que você quer. Eu acho que chegar nas Paralimpíadas e ter todo mundo torcendo, e você, quando chamam seu nome, tem 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, sei lá, batendo palma, te chamando, e quando você acaba, aquele mundo de gente batendo palma de novo, você sabe que você tem seus amigos, mesmo quem não está lá, todo mundo torcendo, isso é muito bacana. E para mim, me fez muito bem, e só faz com que você tenha um resultado melhor ainda, né? O cavalo para um paraequestre é diferente? Não, é só manso ou ele é treinado diferente? Hoje em dia no paraequestre o nível melhorou muito, assim, aumentou muito o nível. Se você olha os cavalos, principalmente do nível 3 e 4... O que é nível 3 e 4 para o pessoal poder entender? Depende do nível da sua deficiência. Nós somos divididos em 4 níveis, sendo que o nível 1, o grau 1, é grau 1A e 1B. O que é isso? O grau 1A é o mais deficiente, né? E vai até o nível 4, o grau 4, que é o que tem menos deficiência. Então, depende muito da deficiência de cada um. Alguns nasceram assim, no meu grau, que é o grau 3, são mais amputados, normalmente bilateral, são poucos que têm os 4 membros amputados igual ao meu caso. O grau 4 já normalmente é uma amputação, ou coisas bem imperceptíveis a olho nu, assim, às vezes é um dedo que falta, Para o grau 1A, 1B, 2, mesmo para o meu grau, eles têm que aceitar essa adaptação. Porque tem horas que eles precisam de mais tempo para você subir, eu, por exemplo, eu não consigo aumentar e diminuir minha rédea tão facilmente assim, eu uso uma rédea com um punho. Chega na hora de fazer um passo alongado, um passo livre, eu tenho que me debruçar um pouco em cima do cavalo. O cavalo tem que ter essa adaptação de aceitar
tudo isso. Mas esses cavalos, hoje em dia, cada vez mais se procura cavalos de alto rendimento. Nós temos muitos cavalos que são cavalos de grande prêmio, de adestramento, que fazem o paraequestre também. Né? Então, porque são submissos, né? E que são submissos. Então tem cavalos que, isso eu aprendi muito com o paraequestre, tem cavalos que se adaptam ao paraequestre e que querem se adaptar e que você treina para isso, e tem cavalos que não se adaptam nem um pouco, porque quando você vai colocar um paraplégico em cima de um cavalo e que ele não tem movimento nenhum das pernas e que o cavalo tem que aceitar os 2 chicotes, trotar, parar, fazer uma reprise como qualquer um outro que você tem as 2 pernas, o cavalo tem que aceitar essa adaptação e tem que aceitar a adaptação também de você levar mais tempo para subir no cavalo, para te colocar em cima do cavalo, enfim, tudo isso o cavalo tem que aceitar. Né? E tem cavalos que não aceitam, que eles testam, são super cavalos, que têm um super potencial. Então tem que ter um tratamento de dessensibilização neles, né? Eu acho que é tudo uma questão de adaptação. Né? Depois independe, para como qualquer cavaleiro, você tem essa vida de todo dia de você se dar melhor com um cavalo do que com outro. Mas os cavalos do paraequestre, em geral, têm que ser cavalos que aceitem isso tudo sem ter uma alteração mais forte, porque às vezes são pessoas comprometidas e que querem ter resultado tanto quanto, mas se você põe um cavalo que não aceita essa adaptação e que sai corcoviando, correndo, enfim, como qualquer outro, pode te trazer problema. Né? Márcio, você é empresário também. Achei muito bonito. O Márcio representa a Bom Sabor, é o proprietário da Bom Sabor no Brasil, sachês, e eu vi que você homenageou através dos sachês de açúcar, acho que de tudo, né, ou só de açúcar, toda a Olimpíadas e a Parasolimpíadas. Então eu também quero dar parabéns a Bom Sabor, que não esqueceu de um momento tão importante quanto esse que o Brasil está passando. E quero saber se você contou com mais ajuda e de quem, se você quer agradecer a alguém por tudo isso que você está passando e que você vai se preparar para a próxima, né? Não, foi bacana essa ação que a gente fez na Bom Sabor, de colocar os esportes nos sachês. E os esportes paralímpicos são maravilhosos, né? Eu vejo o Rodolfo aqui, me arrepio de ver toda a superação dele, me emociono até. E muito, muito bacana. O que você achou da aula dele, hein? O que você achou da aula? Hoje, o Rodolfo deu clínica para o Márcio. Eu achei a coisa mais linda. 2 olímpicos, um ajudando o outro. E eu estava assistindo, eu fiquei emocionada de ver. Vocês dois, um querendo que o outro se supere cada vez mais. Foi maravilhoso isso. O Rodolfo tem uma grande experiência aí no adestramento, né? A gente no CCE, eu preciso evoluir ainda no adestramento bastante. Eu acho que é um ponto que conta muito no CCE, o adestramento, e não é todo dia que a gente tem um cara que nem ele aqui para treinar a gente, então não podemos perder a oportunidade, né? Então foi muito bom, vamos aproveitar aí esses próximos dias que ele vai ficar aqui e aproveitar que o Brasil tem uma pessoa que nem ele que pode transmitir todo o conhecimento para a gente, né? Então... Você se conhece desde criança, né? A gente é cavaleiro aqui do Clube Hípico de Santo Amaro, ele já está mais um tempo fora do Brasil, mas a gente foi criado aqui, então um orgulho. A gente tem alguns cavaleiros aqui do Clube de Santo Amaro chegando aí na Olimpíada. Muito bacana, né? A equipe de CCE ficou em que lugar no geral? Então a gente ficou em 7º. Foi a menor pontuação que a gente já teve em Olimpíada. É claro que a gente sonhava, né? A gente sempre, quando acho que vai para a Olimpíada, a gente sempre sonha com uma medalha. Mas eu acho que foi uma boa participação. A gente foi o principal país das Américas, à frente de Canadá, Estados Unidos, são 2 potências, à frente de grandes outras nações aí, como Suécia, outras equipes fortes. Então, mostra que a gente está no caminho certo, né? Acho que o CCE do Brasil está evoluindo. Eu quero muito agradecer aí a Confederação Brasileira, o COB, todo o apoio que eles deram. Esse projeto desses 4 anos do CCE ajudaram demais, se prepararam em tudo, esse treinamento reta final ali na Inglaterra, treinamento com Mark Todd, Anna Ross, eu acho que foi
foi impecável. E é detalhe ali, realmente para você ganhar uma medalha, tem que dar, além da preparação, tem que dar tudo certo no dia, na competição, e equipes são favoritas, às vezes também não ficam de fora, então estamos no caminho certo. Acho que o Brasil para Tóquio vai estar realmente mais forte e cada vez mais perto dessa medalha. Parabéns, Momento Equestre tem muito orgulho de estar podendo fazer essa entrevista com vocês. Parabéns mais uma vez, obrigada, viu? Obrigado, Silvia, parabéns pelo programa, parabéns a todos aí, atletas, cavaleiros olímpicos, ao Rodolfo, e obrigado pela oportunidade. E vamos rodar e daqui a pouco nós voltamos. A Prestograph atende sua necessidade de impressos com qualidade, agilidade e baixo custo, desenvolvendo um pacote completo de produtos e serviços gráficos. A Prestograph confecciona seus serviços em um moderno sistema produtivo, que obedece conceitos de padrão internacional em artes gráficas, agregando profissionalismo e alta tecnologia a uma vasta gama de formatos, cores, papéis e acabamentos. Acesse o site e conheça nossos serviços e produtos gráficos. Nós retornamos agora com o Rodolfo, porque ele tem muita coisa ainda para nos contar. Da adaptação do novo corpo, dessa superação, do exemplo, gente. Hoje ele é convidado a dar palestra em todos os lugares. Rodolfo, em menos de um ano você virou formador de opinião e ídolo aqui no Brasil. Você estava me contando agora que o fato de contar a tua história te ajuda na sua cabeça e ajuda a ajudar outras pessoas que pelo fato às vezes de perder um dedo acha que acabou a vida, né? Eu acho que para mim essa ideia de poder contar a minha história, que foi o que aconteceu, e ver que eu estou podendo ajudar outras pessoas, isso me faz muito bem. Então eu sei que toda vez que eu converso com alguém e que está meio mal e que aí você vai lá e acabam perguntando que tem além de ter toda a curiosidade de saber o que aconteceu comigo, ver que, ok, a vida continua, né? Eu sempre falo, minha perna, minha mão, ela não vai crescer de volta, entendeu? Então, tipo, não tem... Você passou por muitas perdas. Começou com o falecimento do papai, né? Que foi aí que você veio para o Brasil para ajudar a tua família pós-falecimento dele e adoeceu. Você sabia que essa meningite, dificilmente alguém escapa desse tipo de meningite? Você já foi privilegiado por estar vivo, por ter mais uma chance. E quando você adoeceu o ano passado, eu fui ler, muita gente morre em 5, 6 horas, porque é muito forte isso. Como é que foi isso na tua cabeça? Como é que você, durante a tua meningite, você ficou a par das coisas, foram te contando, o esconderam, como é que foi isso? Em 2015 não foi o ano ideal, né? Mas quando eu fiquei doente, na realidade, minha mãe me levou para o pronto-socorro. Minha sorte é que eu estava aqui no Brasil e me levou para o Hospital Santa Paula e a gente não sabia o que era, né? Logo eles me colocaram no pronto-socorro, num lugar separado, me fizeram aquela punção das costas, vários exames para saber o que era e diagnosticaram que era meningite e já começaram todo o tratamento de antibióticos e tudo isso. Eu não lembro de toda essa... Eu lembro do pronto-socorro e em seguida eu não lembro mais, porque eu fiquei quase 3 semanas em coma. E os 2 primeiros dias que parece que eu ainda não estava em coma, esses 2 primeiros dias eu não lembro na UTI. Para mim a pior fase realmente foi quando eu acordei, que estava curado, mas tinha todas as sequelas, eu ainda não estava amputado e as mãos e os pés tinham sofrido muito e me levaram de volta para a França, porque todos os meus seguros eram de lá, então me levaram de volta. O pior período para mim foi essa fase no hospital na França, entre eu chegar e ser amputado e me recuperar.
porque você começa a realizar tudo o que está te acontecendo, você tem que tomar decisões de falar, ok, vão me amputar as pernas ou não vão me amputar, não quero de jeito nenhum. Essa decisão foi sua? Foi. É lógico que não tinha 50 mil opções. O médico, depois da primeira operação de limpeza, de toda a necrose que tinha nos pés, nos joelhos e tudo, ele virou para mim e explicou, olha, você só tem duas opções. Ou você amputa, a gente pode te amputar no melhor local possível hoje em dia para te aparelhar e você vai sair andando e sua rotina vai mudar, mas enfim, você vai ter uma vida mais normal, ou a gente tenta ainda guardar seus pés, guardar o pedaço de perna, só que vai ter que te fazer enxerto das costas, da bunda, da coxa, para o pé, e não é certeza que você vai andar, vai demorar mais de um ano no hospital, aquele sistema de operação em cima de operação, e não é certeza que a gente consiga te fazer andar novamente. Então, é lógico que a primeira coisa que eu perguntei para ele foi se eu podia voltar a montar cavalo, né, e ter uma vida normal. Ele falou, com certeza, você vai poder fazer tudo o que você fazia antes. É lógico que tem uma adaptação, você tem que reaprender a fazer várias coisas, tem que passar essa aceitação de ser amputado, né, que isso não foi o mais grave para mim, pelo menos. E logo que ele me explicou tudo isso, ele saiu do quarto, ele me deixou todo o tempo que fosse. Minha mãe estava comigo e eu falei para ela, não tem, a gente tem que ser lúcido nessa hora, né? Tem que ser E com 31 realista. anos é difícil ser realista, porque você tem que pensar numa mudança de vida total em pouco tempo, que vai ser para sempre, né? Você tem que passar por tudo isso passa na sua cabeça, como que vai ser. Eu não conhecia ninguém que passou nem perto disso, ou de alguém que já tivesse sido amputado ou não, enfim, sei lá, você sabe, você já viu na TV, mas você nunca sabe realmente como é o dia a dia de uma pessoa assim. E o médico me explicou mais ou menos, é lógico que eu fui aprendendo aos poucos, né? Mas uma coisa que é verdade é que realmente minha rotina mudou, tive que aprender a fazer várias coisas, mas eu vivo, tem pouquíssimas coisas que eu não faço hoje que eu fazia antes. É lógico, a rotina é mais difícil, porque você tem que se adaptar, tem a cadeira de roda, tem quando você está em casa, enfim, né? Tem toda uma série de adaptações. O primeiro ano é complicado, a adaptação das próteses. Então eu ia te perguntar aí, se você fez uma prótese só para montar cavalo? Fiz, eles me fizeram uma... Quando eu lancei a história toda de ir para a Paralimpíada e de querer voltar a montar cavalo, eu tinha essa dificuldade que as próteses, elas vão até em cima do perto do joelho, em carbono. Então me incomodava para montar. E eu falava, pô, não tem um jeito que possa fazer, que eu tenha mais sensibilidade e tudo isso. E o pessoal da Ottobock na França, da marca de próteses, eles me fizeram uma prótese, a gente pensou junto no como poderia ser. Não existia? Não. Ai, que fantástico isso! A gente pensou num jeito para me dar mais sensibilidade e a gente achou um meio termo que funcionasse, que eu pudesse andar um pouco. Eu não ando muito bem com as minhas próteses de montar, mas que eu possa montar o mais normal possível. E foi o que a gente achou um negócio super bacana, que na parte do joelho e interno da batata da perna não me incomoda, porque eu não tenho carbono. Eles fizeram um sistema que fica também na perna, então a gente ainda tem coisa para melhorar, mas a gente está evoluindo aí, isso é gostoso. E tudo isso em função das Olimpíadas? Foi Ou tudo... só porque você continua montando, você é cavaleiro, você dá aula lá na França, né? Você dá aula aqui no Brasil, vai continuar a vida de cavaleiro e, quer dizer, e pode se aperfeiçoar mais ainda? Você pode virar um homem biônico do cavalo, por exemplo? A ideia é aperfeiçoar mesmo, a gente ainda foi tudo meio corrido, né? Eu voltei a andar em março de 2016, então essa prótese que a gente pensou, e no começo eu montava com as minhas próteses de andar, e essa prótese nova, elas foram feitas agora em agosto, logo antes de eu vir para as Paralimpíadas, então
tem ainda coisa para melhorar. Foi tudo uma coisa meio corrido para poder fazer o melhor possível para as Paralimpíadas. E deu certo. Eu soube que você está dando palestra. Qual é o tema da palestra e para que tipo de público você dá? Essas palestras são, por enquanto, ainda são mais voltadas, depende um pouco do que a pessoa me convida, né? Então, a maioria delas é essa história da minha superação, da minha recuperação e passar de um coma para as Paralimpíadas representando o Brasil. Não, o 10º homem do mundo. Não é brincadeira isso, não seja humilde, não é brincadeira. É muita coisa isso. E eu acho que isso tudo entra em conta e contar essa história mesmo e mostrar que, eu acho que de todo o que eu sempre gosto de passar realmente é que de uma coisa que a gente acha ruim e que a gente acha que, putz, que saco, aconteceu, sei lá, um acidente, mas alguma coisa boa você vai tirar disso, nada é por acaso. Talvez se eu não tivesse passado por tudo isso, que realmente é grave, foi horrível, mas eu não teria vendo as coisas como eu vejo hoje, não poderia estar ajudando as pessoas que eu estou ajudando hoje, não teria participado dos Jogos Paralímpicos, que foi uma experiência assim inesquecível e não tenho nem o que falar, porque é uma coisa que se carrega para o resto da vida. Eu acho que qualquer ser humano que passa por isso carrega para sempre, independente de ter medalha ou não, ou ficar em último ou em 10º, enfim, eu acho que é uma coisa que você carrega para o resto da vida. Como é que foi esse processo seletivo teu para ir para as Olimpíadas fora do Brasil? Quando eu decidi participar das Paralimpíadas, eu ainda estava no hospital. Então, é lógico que pouca gente acreditava realmente, falava, que legal, você quer fazer, bom, né, coitado, deve estar meio pancada da cabeça para querer fazer isso agora. E eu, de cara, quis saber como funcionava para ser paralímpica. A gente, é lógico, se você conhece o esporte, você sabe um pouco como tem que ser, mas eu não tinha essa experiência. De cara, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para Marcela Parsons, que é a diretora do Paraequestre na Confederação Brasileira de Hipismo, para saber como que funcionava. Ela foi super explicativa, foi super aberta, ela me recebeu realmente de braços abertos e explicou todo o processo que eu tinha que fazer a classificação funcional, internacional, para poder participar das provas, qual era o processo seletivo, como que funcionava tudo isso. Daí eu entrei em contato com a Confederação Brasileira de Hipismo, com o Betão, que também foi genial. Acho que eles foram os primeiros, foi o primeiro a acreditar e me falar, ok, você quer ir, a gente vai te ajudar. É isso daí, o Momento Equestre fica por aqui. Eu tenho certeza que esse programa foi muito bom para mim, para você, para todos que tiveram a oportunidade de escutar. Realmente uma lição de vida muito grande. Mais informações através do nosso site momentoequestre.com.br e até a próxima semana em algum lugar por aí.